Informática, Microsoft Excel 2019, parte 4. Olá, 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 meu aluno à prova, tudo bem com você? Bom, chegamos à parte 4, a aula 4, né, do Microsoft Excel 2019. E agora, gente, é a hora das funções que não são de gente grande, são de gigantes, São funções que exigem mais conhecimento, né? Mas como a gente foi construindo esse conhecimento do Excel, assim, bem passo a passo, você não vai ter dificuldade aqui, garanto para você. Vamos lá? Olha só. Primeira função que a gente vai estudar é uma função que cai muito em prova, que é a função C. E o que é essa função C? Dá uma olhadinha aqui, olha só. O C é igual a uma pergunta ou condição. Essa pergunta eu respondo com sim ou com não. Essa condição eu atendo ou não atendo, né? Então, sempre o C, a função C, ela terá uma condição, né? O que eu posso transformar essa condição numa pergunta e eu vou responder essa pergunta com sim ou com não. Então, olha só como que é a estrutura do C. Igual, função C, abro parênteses, aqui eu tenho um ponto e vírgula, dois ponto e vírgula, fecho parênteses. Então, nós já sabemos que cada ponto e vírgula, o que a gente tem? A separação de informações. Quer dizer que o Excel entende alguma coisa aqui e alguma coisa aqui. E é claro que eu tenho que saber o que o Excel entende de cada partezinha. Então, olha só, antes do primeiro ponto e vírgula, a gente tem a condição ou pergunta. A gente já sabe também que sempre que eu tenho um C na minha função, e pode ser a própria função C, eu tenho dentro dos parênteses uma condição. A gente estudou isso no conte.C, a gente estudou no soma-C, não vai mudar agora aqui. Então, olha só, antes do primeiro ponto e vírgula, eu já tenho de cara a condição. Depois do primeiro ponto e vírgula, eu tenho o que o Excel vai mostrar caso eu atenda essa condição ou responda essa pergunta com sim. E após o último ponto e vírgula, o que o Excel vai mostrar se não atender a condição, se eu responder essa pergunta com não. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, olha só, ganhei na Mega Sena. Então, se eu responder essa pergunta com sim, se alguém me perguntar assim, Kátia, você ganhou na Mega Sena? Se eu falar sim, né, o que o Excel vai mostrar? Estará aqui após o primeiro ponto e vírgula. Eu, no caso, gente, vou viajar. E se não atender a condição, vou trabalhar, vou estudar, vida que segue, né? Então, é isso aí. Então, eu coloquei aqui um exemplo do dia a dia, outro exemplo do dia a dia, né? Que eu falo, gente, o C, você só responde sim ou não, não existe talvez. É sempre sim ou não. Então, uma pergunta que sempre faz, né? Que não existe um talvez, um exemplo de pergunta é, você tá grávida, né? Você, tua esposa, tua namorada. Você pode até não saber, você fala assim, talvez, né? Mas é porque você não sabe, porque ou ela está ou ela não está. E assim é o C. Agora, vamos ver um exemplo. Eu quis mostrar para você aqui, gente, que tem cada questão de prova que pode ser qualquer coisa na vida, eu posso ter ali como uma pergunta no C, né? Um teste de lógica no C. Mas em prova, em geral, cai o quê? Cai isso aqui. Deixa eu vir aqui para o Excel, aqui na função C. O que eu tenho aqui? Eu tenho um boletim, né? Um boletim, lembrando novamente da época que a gente era feliz e não sabia que a nossa preocupação era somente o 7 no boletim, a nossa preocupação, né? Na minha época era o 7, depois passou para o 6, para o 5, enfim.
Então, aqui, em geral, na prova, cai o boletim. Então, eu vou passar para você as duas formas que isso cai em prova. A primeira, o examinador, ele te dá um problema, você tem que interpretar esse texto e fazer a tua função. Ou seja, cada alternativa tem uma fórmula com a função C. Então, a gente vai aprender a fazer isso. Feito essa fórmula com a função C, o que a gente vai fazer? Resolver ela, né? Porque às vezes a função está lá, a fórmula com a função está lá, e a gente precisa resolver. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Vamos pensar que a diretora de um colégio falou assim, olha só, eu quero que você coloque no Excel o seguinte, se a média do aluno for maior ou igual a 7, então esse aluno, ele está aprovado. Se não, esse aluno está reprovado. Então, como é que a gente coloca isso no Excel? Seguinte forma, igual, função C. Qual que é a estrutura do C? Ponto e vírgula, fecho parênteses. Eu tenho primeiro a condição ou pergunta. Então, qual é essa condição ou pergunta aqui, né, nesse enunciado? Se a média do aluno for maior ou igual a 7. Então, a condição é a média ser maior ou igual a 7. O examinador vai dizer para você em qual célula essa média está. Vamos dizer que essa média esteja lá na célula F7. Então, vamos colocar aqui, F7 maior ou igual a 7. Essa é a condição. Se atender essa condição, ou seja, se a média for maior ou igual a 7, ou seja, se eu fizer essa pergunta, F7 é maior ou igual a 7? E lá tiver um 8, eu vou responder isso com sim. Né? Então, aqui, olha só, após o primeiro ponto e vírgula, eu tenho o que o Excel vai mostrar se eu responder essa pergunta com sim, que é o quê? Aprovado. Se a média desse aluno for maior ou igual a 7, ele é aprovado. E se não for, o Excel vai mostrar o que está após o segundo ponto e vírgula, que é o quê? Se não, ó a resposta para o não aqui. Ele é reprovado. Então, lembrando que texto em fórmula sempre dentro de aspas, ok? Bom, então a gente pegou esse texto que está aqui, que cai em prova, né? E aí a gente tem lá uma alternativa com, né, todas as alternativas, cada uma com uma fórmula com função, para você dizer qual que é a fórmula usada para esse enunciado. É uma forma de cair o C. A outra forma é você resolver o C. Então, vamos usar esse mesmo exemplo aqui para resolver. Vamos supor que caia na prova essa fórmula para você resolver. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a pergunta. A pergunta ou condição está aqui. Sempre, professor, ela está antes do primeiro ponto e vírgula? Sempre. A estrutura da função C sempre é essa. Não muda, ok? Então, olha só, F7 é maior ou igual a 7? Sim ou não? Eu não sei. Eu tenho que ir lá no Excel olhar. Vamos dizer que o examinador tenha te dado uma tabelinha do Excel para você olhar. Vamos supor que seja essa tabelinha aqui, olha só. Vamos ver o que tem em F7. Então, F7, olha só, tem 8. Então, eu venho aqui e substituo. 8 é maior ou igual a 7? Sim ou não? Sim, sim. Então, o que o Excel vai mostrar? O que está aqui. Vamos conferir lá no Excel? Olha só. Tá aqui. Legal? Vou dar Enter para você ver que o resultado aqui foi aprovado. Agora aqui, olha só, vamos pensar aqui. Dá uma olhada aqui. Se F9 maior ou igual a 7, aprovado. Se F9 maior ou igual a 7, ponto e vírgula, aprovado. E ponto e vírgula, reprovado. Qual que é a resposta que a gente tem aqui, então? O que o Excel ele vai mostrar aqui? O que eu tenho em F9? A primeira coisa é resolver essa pergunta.
F9 é maior ou igual a 7? O que eu tenho em F9? 3,8. Então, você substitui. 3,8 é maior ou igual a 7? Sim ou não? Não. O que o Excel vai mostrar? Vai mostrar aqui reprovado, gente. Olha só. Sempre a resposta para o não. Ou seja, respondeu a perguntinha com não. Ou não atendeu a condição, né? Que é a mesma coisa. Tem gente que prefere pensar como pergunta, tem gente que prefere pensar como condição. Vê o que você acha melhor para você. Mas se foi não, né, o Excel mostra o que está após o segundo ponto e vírgula, que no caso aqui é reprovado, ok? Certo? Então, essa é a função C. Aí, olha só, eu posso aninhar uma função dentro da outra. O que é uma função aninhada? Uma função aninhada, presta atenção, é quando eu tenho mais de uma função na mesma fórmula. Então, por exemplo, aqui, olha para essa fórmula aqui. Eu tenho 3 funções nessa fórmula. Eu tenho a função C, eu tenho a função média e eu tenho a função soma. Então, como é que eu vou resolver isso? Se eu tenho aqui uma função C, é porque dentro dos parênteses eu tenho uma condição. E se eu tenho uma função C, é porque eu tenho que ter 2 ponto e vírgula. Se eu tenho uma função C, é porque antes do primeiro ponto e vírgula, eu tenho a pergunta ou condição. Depois do segundo ponto e vírgula, o que é que eu tenho? A resposta para o sim, exatamente. E depois do segundo ponto e vírgula, o que eu tenho? A resposta para o não. Se eu não atender a condição, o que o Excel vai mostrar. Então, vamos resolver essa parada aqui? Vamos lá, olha só. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa situação? Entender a pergunta, responder a pergunta. Então, olha só. A média de F2 até F5 é maior que 50? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para saber se a média de F2 até F5 é maior que 50 é simplesmente calcular a média. Então, olha só, a média de F2 até F5, gente, né? O que esse 5 está fazendo ali no F1? Ele está ali realmente para enganar quem está, assim, distraído na prova. Gente, não vai distraído para a prova, né? Porque o examinador está pedindo a média de F2 até F5 e muitas vezes ele coloca tabelinhas com mais informação do que o que você vai usar. Então, a média aqui está muito simples, né? A média é 2. Então, agora eu já tenho a pergunta. 2 é maior que 50? Sim ou não? Não. Então, o que o Excel vai mostrar nesse caso? O zero. A resposta dessa função é 0. Professora, só isso só. Professora, e essa soma eu não vou resolver? Claro que não. Presta atenção. A função C sempre, deixa eu apagar isso aqui para rabiscar mais. A função C sempre, sempre, sempre vai ter como resultado ou isso ou isso. Ou que está após o primeiro ponto e vírgula, ou que está após o segundo ponto e vírgula. Então, tem gente que vê uma fórmula com a função C e sai resolvendo tudo. Não, você resolve a pergunta, poderia ter outra função aqui, ao invés do 0. Aí você ia resolver a média, a soma e a outra função? Não, somente uma das alternativas, ou sim ou não. Para saber o que eu resolvo, primeiro eu respondo a pergunta, tá? Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pensar que a gente tem aqui, olha só, essa tabelinha. Então, vamos lá de novo. Vamos resolver de novo essa fórmula. Média de F2 até F5 é maior que 50? Não sei, eu tenho que fazer a média. Agora, ó, a média mudou aqui, a média é 52. 52 é maior que 50? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que resolver essa função. Essa fórmula aqui com a função soma. Qual que é a soma de G2 até G5? 8. Então, o resultado aqui vai dar 8, certo? Agora, dá uma olhadinha nisso aqui. Igual C, média,
F2 até F5 maior que 50, ponto e vírgula, decabim F2, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 0. E aí, se você chega lá no dia da tua prova e você encontra essa formulazinha para você resolver, o que é que você faz? Então, quando eu tô em aula presencial, gente, e eu passo essa fórmula, o pessoal fica igual aquele Moulton, né? Assim, desesperado, arrancando os cabelos. Gente, presta atenção. Qual a primeira coisa que você faz quando você vê uma função C? Não é desesperar, não. É você separar os pontos e vírgulas da função C. Esse ponto e vírgula aqui é da função decabim, então não é da função C, tá? Então não pode confundir. Agora, o que é que você faz depois que você separa os pontos e vírgula? Você identifica a pergunta, a condição e você responde, né, essa pergunta, condição. Faltou parênteses ali. Então, a média de F2 até F5 é maior que 50? Sim ou não? Ó, a média a gente já sabe que é 2. Não. O que o Excel vai mostrar? Esse 0. Usei esse decabim, Jesus Cristo. Não. Então, esse exemplo que eu passo para você aqui não é nem conteúdo, gente. É ensinar você a resolver a questão no dia da prova. O examinador vai colocar coisas para perturbar a tua cabecinha na hora da prova, para a tua respiração ficar ofegante. Então, respira lentamente. Põe na tua cabeça antes da prova que vai aparecer esse tipo de situação. E em informática eu te digo uma coisa. Tenta resolver a questão com o que você sabe. Você está muito preparado, você está super preparado. Se na tua prova tem um conceito que você não sabe, provavelmente ou esse conceito não existe, isso acontece, ou isso nem vai fazer nenhuma diferença para você resolver a questão, como no caso desse exemplo. O decabim lá fez diferença, você saber ou não saber o decabim para resolver essa questão? Não. E isso acontece muito. Então, antes de ficar nervoso, passo por essas fases que eu estou falando aqui para você. Realmente pode acontecer em informática, é uma disciplina que tem começo e não tem fim, pode um conceito que você nunca caiu em prova, não tem como passar 100% da informática, você nunca viu, né? Mas aí vai ser difícil para todo mundo, tá? Não é só para você, não. Então, olha só, tem muita gente que pergunta daí para mim, professora, mas o que faz o decabim? Então, o decabim, gente, difícil ele cair em prova, mas se cair, meus alunos vão acertar, né? Eu coloco nesse exemplo justamente uma função que eu sei que ninguém vai saber, justamente para criar esse impacto, né? Para chegar no que eu quero, na mensagem que eu quero passar para você. Então, o BIM, ele vem de binário, né? Então, quando você estuda hardware, você estuda ali o sistema binário, ok? E o decabim, ele vai identificar aqui o sistema binário deste caractere, F2, no caso é o 2. Então, o sistema binário sempre tem 2, 4, 6, 7, 8, 0 e 1, né? Sempre ele terá 8, 0 e 1. Então, vamos supor que esse seja o código binário de F2, do número 2, tá? Vamos supor. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 4 primeiros 0 e 1. Os 4 primeiros bits ali, ok? Mas, enfim, se você não estudou hardware, medição de memória, estuda para você entender isso aqui que eu passei. Mas para o Excel, professor, isso é importante? Não, não é importante, tá? Mas sempre que cair uma função com BIM, já caiu em prova função com BIM, isso é raríssimo, pensa no código binário, tá? Tem a ver. Às vezes só tem uma alternativa lá com 0 e 1, ele não está cobrando muito a função do Excel, não. Bom, seguindo aqui, a gente vai estudar o C aninhado. Então, veja só. A função C, eu tenho apenas um C, uma condição. Se isso ou aquilo, né? Ou tá grávida ou não tá. Não existe uma terceira opção. Não existe, concorda? Agora,
eu tenho situações na vida que eu tenho mais de uma opção, não é verdade? Tenho mais de uma opção, né? Duas opções, na verdade. Tenho. E aí eu preciso de mais se isso, ou se aquilo, ou se aquele outro, pode acontecer. Né? Se eu não for nomeado no concurso A, eu posso ser no B, ou então no C, e assim por diante. Então, olha só, eu vou mostrar para você aqui, né? A gente tem essa formulazinha, e eu vou mostrar para você aqui. Então, vou contar uma historinha, mostrar um exemplo para você aqui no Excel, para a gente entender essa função ser aninhado. Então, olha só. Aqui, a gente tem uma tabelinha em que o dono da empresa, ele paga 1.280 de salário, certo? E se, olha, presta atenção que eu já vou falar se de uma maneira cotidiana, rotineira, que todo mundo fala, não é Excel, por enquanto não é Excel, olha só. Uma empresa paga 1.280 de salário, mas, porém, se o funcionário não faltar no mês, ele recebe 10% de gratificação. Se o funcionário faltar uma vez, ele recebe 5% de gratificação. Mas, se o funcionário faltar 2 vezes ou mais, não recebe nadinha de gratificação. Perceba que eu falei 3 Cs, né? Se não faltar, se faltar uma vez, se faltar 2 ou mais. Olha só, né? Um ótimo exemplo de um C aninhado, vários Cs, vários C na mesma função. Então, como que eu resolvo esse tipo de função, esse tipo de fórmula, né, com vários C? Então, primeira coisa que eu tenho que pensar aqui, olha só, vamos lá para a telinha em branco. Primeira coisa que eu vou pensar aqui, gente, é a divisão em ponto e vírgula. Só que nesse caso, antes de eu pensar na divisão em ponto e vírgula, eu vou dividir as minhas funções, olha só, em C. Tá vendo aqui? É como se eu tivesse aqui 3 funções, percebe? E aí, o que acontece aqui? Agora eu divido ponto e vírgula, ó. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Só que eu vou tratar realmente como 3 funções. Perceba, olha só. Nesse primeiro C, o que eu tenho aqui? Antes do ponto e vírgula, eu tenho a condição. E após o ponto e vírgula, eu tenho, vou colocar aqui, olha só. O que o Excel vai mostrar na célula, se atender a condição. Então, quer dizer que se atender essa condição que está aqui, o Excel vai fazer isso aqui. Então, vamos lá. B3 é igual a 0? Não sei. Eu vou lá no Excel e vou olhar. B3 é igual a 0? É. Então, o que vai acontecer aqui? Atendeu a condição? Atendeu. O Excel vai fazer A3 multiplicado por A10, que é exatamente o que eu tenho aqui, olha só. A3 é o salário e 10% de gratificação, ok? Bom, e agora, o que eu faço? Acabou. Se você encontrasse essa questão na tua prova e de cara a primeira condição fosse atendida, você não iria fazer as outras condições. Olha só, vamos para o próximo exemplo aqui. Se B4 igual a 0, né? É mesmo C aninhado, mesmo C. Qual a primeira coisa que a gente faz? Vamos ver se você lembra. Eu divido as funções em C. Aí eu encontro o quê? Ponto e vírgula de cada partezinha aqui. Aí eu vou lá para a primeira função. Aqui eu tenho a condição. E aqui o que eu tenho? Vamos de novo colocar aqui, para a gente não esquecer o que o Excel vai fazer
se atender a condição. O que o Excel vai mostrar na célula se atender a condição, né? Então, vamos lá. Vamos para a condição. B4 é igual a 0? Não sei, vou lá no Excel ver. Ó, B4 é igual a 0? Não, B4 é 1. Então, se B4 não é igual a 0, o que o Excel vai fazer? Ele vai para o próximo C. E esse A4 multiplicado por A10? Não atendeu a condição, olha só, somente se atender a condição eu vou resolver o que está após esse ponto e vírgula. Se não atendeu a condição, eu vou para o próximo C. Então, você viu que nesse exemplo aqui, atendeu a condição. Aí eu resolvi esse A3 multiplicado por A10. Nesse exemplo aqui, não atendeu a condição. B4 não tem o número 0, B4 tem o número 1. Então, eu vou para a próxima condição, porque o meu objetivo aqui no C é encontrar uma condição que seja atendida. Aí, quando eu encontro essa condição, eu faço o que vem após o ponto e vírgula e acabou ali a minha fórmula. Nem que tenha mais um monte de condições, depois eu paro. Não viu que a gente parou aqui? A gente parou aqui, na primeira condição. Ela foi atendida, resolveu, parou. Então, vamos lá. Não atendeu a condição, B4 não é igual a 2, vou para o próximo C. Então, vamos lá. B4 é igual a 1? Não sei. Eu vou lá no Excel e vou olhar. Olha, B4 é igual a 1. O que é que eu faço, então? Eu resolvo esse A4 multiplicado por A11. Então, aqui, olha só, o que o Excel vai fazer se atender essa condição aqui. Essa condição aqui. Então, na estrutura do C, gente, eu tenho sempre igual C, abre parênteses, condição, ponto e vírgula, o que o Excel vai fazer se atender essa condição. Ponto e vírgula, outro C, abre parênteses, o que eu tenho? Condição, ponto e vírgula, o que o Excel vai fazer se atender essa condição. E isso segue, segue, segue. No momento que você encontra a condição, satisfaz a condição, se você fez a pergunta, você diz sim como resposta. Você calcula o que vem após o ponto e vírgula, pode ser que venha o número 3, aí o Excel vai mostrar o 3. Acabou ali para você a fórmula, ok? Então, olha só, vamos lá para o Excel agora, aqui, neste exemplo. Vamos colocar aqui primeiro esse exemplo. Olha só, B4 maior ou igual a 2. Se não tivesse atendido essa condição, ele viria para cá. E aqui, atendendo essa condição, ele ia mostrar 0. Veja que aqui eu não tenho nenhum cálculo. Igual a gente viu lá naquele exemplo do C aninhado, da função aninhada, aliás. Então, aqui, nada da função agora, quero mostrar aqui para você. Aqui, olha só, eu tenho outro exemplo. Vamos lá. Condição, ponto e vírgula, o que o Excel faz se atender a condição. Então, começamos. B5 é igual a 0? Não, B5 é 2. O que eu faço? Vou para o próximo C. B5 igual a 1? Não. B5 não é igual a 1, é 2. O que eu faço? Vou para o próximo C. Opa, não tem um próximo C. Ali, gente, o que acontece? Eu tenho aqui sem gratificação. Quer dizer que se o Excel não atender essa condição, eu não tenho C aqui, é como se fosse um senão. Ou seja, quando o Excel não atendeu nenhuma condição anterior, eu posso ter ali o que o Excel vai mostrar, se ele não atender nenhuma condição anterior. Então, pode ser que na última partezinha ali não tenha um C. Tá? Poderia aqui, por exemplo, também, deixa eu apagar tudo aqui pra gente rabiscar de novo, Poderia também aqui, então, ao invés de ter esse C, só ter ali ponto e vírgula 0. Aí, se não atendeu essa condição, o que o Excel mostra? O que está aqui. Então, pode ter esse último C e pode não ter, ok? Pode acontecer assim. Bom, então, no caso aqui, olha só, ele vai mostrar sem gratificação. Por quê? Porque ali em B5 eu tenho duas faltas, então não atendeu a primeira condição, não atendeu a segunda, aí ele mostra ali sem gratificação, ok?
Certo, então C aninhado. Bom, agora a gente vai para umas funçõezinhas para a gente dar uma descansadinha. Por quê? A gente viu umas funções meio pesadinhas assim, né? Então agora a gente vai ver umas funçõezinhas de data, tá? Por exemplo, a função agora. O que faz a função agora? Ela retorna. O que é retorna? O Excel vai mostrar a data e a hora. Então, digita aí no teu Excel agora. Agora. Igual. Agora, né? Digita agora a função agora. Isso aí. Digita lá. Igual agora, parênteses em branco. Gente, é assim mesmo. Parênteses em branco. Ele vai mostrar para você a data, né, e a hora atual. Então, até rima, olha só. Agora, retorna data e hora. Já a função hoje retorna somente a data atual. Então, para você não confundir agora e hoje, pensa, agora retorna data e hora, rima. E hoje somente a data, não rima, tá bom? Pensa que o agora rima. Outra função de data, dia, ponto, dá, ponto, semana. O que você vai colocar lá no Excel? Olha só, um exemplo aqui. Vai retornar que dia da semana foi essa data. Poderia estar assim, igual dia, ponto, dá, ponto, semana, A2. E essa data aqui estar lá na célula A2. Então, perceba que se for a data, tem que estar dentro de aspas e pode estar também dentro da célula A2. Aí lá na célula A2 não precisa estar dentro de aspas. Mesma coisa quando a gente fala do texto, né? Então, olha só, sempre essa fórmula, né, essa função, ela vai mostrar um número que corresponde ao dia da semana. Por exemplo, por padrão, o número 1 corresponde ao domingo, o 2 à segunda e assim por diante. Próxima função, dias 360. Aqui vai fazer um cálculo entre uma data inicial e uma data final. Então, você pode colocar lá, calcular quantos dias faltam para a tua prova. Quantos dias faltam para a tua prova? Então, aqui, você coloca igual, dias 360, data inicial, ponto e vírgula, data final. Então, pode colocar a data dentro de aspas, ou, olha só, essas datas podem estar como conteúdo de célula, tá? Função multi, bem simples, multiplicação, gente. A gente tem o asterisco, que é multiplicação, mas tem a função também. Então, aqui tem vários exemplos. Olha só, multiplicar A1 por A2, multiplicar A1 até A3 e C1 até C3. Tá? Então, o que equivale, né? A1 multiplicar por A2, por A3, por C1, por C2, por C3. Função bem tranquila, cai pouco em prova. Função mod, cai pouco em prova. Quando cai, derruba o peão, gente, porque pouca gente sabe essa função e ela é fácil. Dá uma olhadinha, olha só. O mod é o resto da divisão. Então, olha só, valor a ser dividido e divisor. Então, quando a gente tem aqui mod 10,3, vai fazer isso aqui. 10 dividido por 3. Resolve a continha aí. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. O resultado aqui é o resto da divisão. Muito fácil, né? Muito fácil. PROC-V. Então, a próxima função que a gente vai estudar é o PROC-V. Bom, o PROC-V, deixa eu mostrar para você um exemplo aqui no Excel. Então, eu tenho esse exemplo que foi tirado lá do site da Microsoft, Ctrl+C, Ctrl+V. E olha só que legal, né? Eu sempre falo, gente, a gente tem que estudar pela fonte. Quem que produziu, quem é o dono da bola, né? Quem é o dono do Excel da Microsoft, né? Do Excel é a Microsoft, né? Bill Gates. Então, a gente vai lá no site da Microsoft para buscar o tutorial deles e trazer para vocês. E olha o que aconteceu. Esse mesmo exemplo já caiu em prova. Imagina você chegar na tua prova e tá lá o mesmo exemplo que estava no teu material. Gente, isso é muito bom, né? Muito, muito, muito bom. Maravilhoso. Até porque, veja, esse exemplo que tem aqui um monte de peça de carro, gente, eu vou dizer, eu sou uma boa motorista. Não vou dizer excelente, mas eu sou uma boa motorista, sou mesmo.
mas eu não sei muita peça de cálculo. Aqui já está além do que eu conseguiria colocar. Então, esse exemplo não poderia ter sido feito por mim. Mas eu gosto de mostrar esse exemplo antes de começar a falar sobre o PROC-V. Por quê? Porque aqui você já entende para que você vai usar o PROC-V. E quando a gente entende para que a gente vai usar alguma coisa, o nosso cérebro ele tende a ficar mais receptivo para aprender. Então, pensa assim, você chega lá no mecânico porque você quer comprar um filtro de ar. E aí você chega pro recepcionista, o mecânico, quem vende as pecinhas lá, você fala, olha, eu queria saber o preço do filtro de ar. Pois bem, ele vai lá e digita o código, que é A003. Você tá vendo que o código ali do filtro de ar é A003? Está ali na célula B4? Então, e dá Enter e já aparece ali o preço. O que faz o PROC-V? Procura um valor na vertical. Então, um momento que eu lembro do PROC-V é quando eu vou no mercado comprar frutinha, legumes, verduras, né? Eu gosto muito dessas coisas. E eu vou pesar, e aí ele coloca um código, né, para procurar o preço. Eu falei, ó, o PROC-V aí, gente. Olha o PROC-V aí, gente. Então, esse é um uso do PROC-V, ok? Então, olha só. Vamos colocar esse PROC-V que a gente tem aqui, a gente vai colocar numa telinha em branco. Então, vamos lá, olha só. Igual PROC-V D13, ponto e vírgula, B2, dois pontos, E11, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0. Esse é o PROC-V que a gente tem lá no nosso exemplo. E o que a gente tem que fazer aqui, então? Você que já é expert em Excel, o que a gente faz primeiro? Aqui, a gente já sabe que o PROC-V é procura o valor na vertical. O que a gente faz agora? Separa por ponto e vírgula. Então, olha só, eu tenho um ponto e vírgula aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui. Quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4 partezinhas que eu tenho que saber o que o Excel entende de cada parte. E aí, pronto, resolvo o meu PROC-V. Então, presta bastante atenção. Como são muitas partes, tem bastante detalhe, mas juro pra você, não é difícil. Você pega o jeitinho, caramba, é fácil. E isso, gente, não sou eu que estou dizendo pra você. São meus alunos. São os meus alunos, essa experiência que eu trago aí das aulas, principalmente presencial, porque daí a gente está ali sempre junto. E no online, eu recebo muito feedback, tanto de aluno quando entendeu a aula, quanto aluno que não entendeu a aula, quanto aluno que fez prova e gabaritou e veio me contar. E eu espero que você me conte também, juro, vou ficar muito feliz. Ou se você me enviar uma dúvida, lá no meu e-mail, kquadros@gmail.com, pode enviar também, que a gente responde aí sempre na medida do possível. Em geral, eu faço isso no domingo, então às vezes eu levo uns dias, mas eu respondo sim. E aqui, olha só, o que a gente tem? Então, vamos separar aqui, olha só. Antes do primeiro ponto e vírgula, a gente tem o valor procurado. No caso aqui, ele está falando que o valor procurado é D13. Então, eu vou ter que ir até a tabelinha, ou seja, até o Excel, e ver o que tem em D13. Vamos lá? Olha só. Então, aqui, D13. Onde que tá D13? Aqui, olha só, A008. Vou anotar aqui, então, que eu tenho aqui A008, ok? Bom, após o primeiro ponto e vírgula, o que é que eu tenho? Olha só, B2, 2 ponto, E11. O que a gente aprendeu que é quando eu tenho? Já tá falando, né? Sentir. Mas vamos lá, vou fazer a pergunta. O que é que eu tenho quando tenho endereço de célula, 2 ponto, endereço de célula? Como aqui, B2, 2 ponto, E11. Isso, justo, eu tenho intervalo de células. Quer dizer, presta atenção, que eu vou procurar D13 de B2 até E11, ou seja, eu vou procurar A008 de B2 até E11. E daqui, gente, daqui vai sair a linha. Deixa eu colocar essa flechinha melhor aqui. Vai sair a linha que está
o meu gabarito. Vamos supor que o examinador deu essa fórmula para você achar a resposta dessa fórmula. Então, daqui vai sair a minha linha. É claro que A008 eu vou procurar de B2 até E11 e vai sair dali uma célula, linha, coluna e linha. Mas só me interessa a linha. Vamos procurar A008 de B2 até E11 para ver que célula está? Vamos lá. Então, B2 até E11, perceba que é toda essa parte amarelinha. A008 de B2 até E11, qual célula que está? Fala para mim. Olha só, eu encontrei aqui na célula B9, você também? Joia, tá certinho. Então, B9, olha só. Mas para mim importa o quê? A linha. Eu já sei que o meu resultado, o meu gabarito está na linha 9. Mas eu preciso encontrar o que agora? A coluna. Né? A coluna. Então, aqui, após o segundo ponto e vírgula, eu tenho a coluna que vai sair o meu gabarito, o meu resultado. Então, o que é essa coluna 3? Então, perceba esse intervalo aqui, ó, B2 até E11. Então, a gente tem que essa primeira coluna aqui, B, é a coluna 1. Logo, C é a coluna, o quê? Isso, 2. E D é a coluna 3. Então, perceba que sempre a primeira letrinha, ou seja, a primeira coluna do intervalo é a coluna 1. Não tinha sentido a coluna A ser a coluna 1 sempre, né? Não tem sentido. Então, a coluna deste intervalo que eu tenho aqui, é o único intervalo que eu tenho, tá? Ela é a primeira coluna. Logo, se ela é a primeira coluna e ela é a coluna B, e eu quero a coluna 3, a coluna D, que é a minha resposta. Então, o meu gabarito está na coluna D, certo? Resposta, coluna D e linha, olha só, 9. Meu gabarito está em D9. Vamos ver se está mesmo? Olha só. Venho aqui, D9, exatamente, 85,73, que foi o resultado aqui dessa fórmula, ok? E você deve estar se perguntando, professora, o que é esse zero aqui no final? Então, esse zero, gente, é o seguinte, esse zero, deixa eu apagar aqui esses rabiscos, tá? Para a gente estudar aqui esse zero. Aproveitar aqui essa fórmula. Aí. Então, esse zero aqui, eu posso ter assim, ó, vou colocar de novo aqui 3, ponto e vírgula, eu posso ter falso. Então, pensa que tenho toda essa função aqui, né? Eu posso ter 1 e eu posso ter verdadeiro. São as opções ali após o ponto e vírgula. E eu posso ter também nada. Já terminar, olha só, aqui a minha fórmula, ok? Então, zero e falso é a mesma coisa. Quer dizer que eu preciso, quando o valor for exato, ele tem uma resposta. Se ele não encontrar o valor exato, ele vai dar erro, ou seja, eu vou procurar lá A008, não tem A008 de B2 até E11, ele vai dar erro, ele não encontrou o valor. Agora, se eu tiver um verdadeiro ou nada, quando eu não tenho nada após o número de colunas, equivale ao verdadeiro, o 1 equivale ao verdadeiro, o 0 equivale ao falso, é porque eu posso encontrar um valor aproximado, ou seja, se não achar o A008, o Excel aceita um valor aproximado, tá? Então, isso que significa esse zero. Na maior parte das questões, nós não vamos utilizar esse zero, ok? Bom, deixa eu mostrar para você um outro exemplo aqui. Um exemplo agora bem pequenininho, que é pra gente ver se entendeu aqui. Agora é um exemplo que eu criei. Então, olha só, o que eu quero aqui? Eu tenho aqui o meu PROC-V. Deixa eu aumentar aqui pra gente colocar um zoom.
para facilitar a tua vida aí, né? Olha só. Então, o que eu tenho aqui? Proc V, F5, ponto e vírgula B3, 2.C7, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Então, eu estou procurando F5 de B3 até C7. Fala para mim, o que tem em F5? F5 eu tenho o nome Jonas. Jonas e Eric são meus irmãos, não são nomes aleatórios. Ó, eu tenho Jonas. Então, eu vou procurar Jonas onde? De B3 até C7. Fala para mim, de B3 até C7, qual é a célula que tem Jonas? B7. O que eu vou aproveitar daqui? A linha. Não esquece, a linha. Então, o meu resultado está na linha 7. Depois, eu tenho ponto e vírgula 2. 2 é a coluna que está meu resultado. Qual que é a coluna 2? A coluna 1 sempre é o início do intervalo. Então, ali, B3 até C7, a coluna 1 é B, logo a coluna 2 é C. Se o meu resultado está na linha 7, coluna C, ele está na célula C7, que é ali, olha só, 563. Ok? Próximo exemplo para fechar. Proc V, F6 de B3 até C7. Então, eu vou procurar Eric, F6. O que eu tenho em F6? Vamos lá, Eric. Eu vou procurar de B3 até C7. B3 até C7, que célula que eu tenho, Eric? B3, certo? B3. Ok, o que eu aproveito daqui? A linha 3. Eu já sei que o meu gabarito, a minha resposta está na linha 3. A coluna é a 2. A coluna 1 sempre é o início do intervalo, que é ali B, B3 até C7. Então, B é a coluna 1 e C é a coluna 2. Então, se o meu resultado está na linha 3 e na coluna C, a célula é C3. Olha só, tá aí. Ok? Então, tem um monte de questão de Proc V para você treinar, viu? Treina Proc V. Próxima função, MED. Função MED, gente, não é média. O que é função MED? Função MED é mediana, olha só. E o que é mediana? Seguinte, deixa eu te dar o exemplo. Então, ó, por favor, não confunda média com MED, tá? Média a gente viu lá no início, a função básica. A mediana é o seguinte, vamos supor que eu tenha assim, igual MED 1, 2, 3, 4, 5. A mediana é o valor central. Resposta daqui é 3. Agora, pensa nesse caso aqui, que já aconteceu em prova. Qual o valor central? Ih, agora complicou, né? Então, olha só, eu vou pegar os dois valores centrais, 3 mais 4, e vou dividir por 2. Vou fazer uma média desses dois valores centrais. Então, o resultado aqui vai ser 3,5. Tranquilo? Fácil, né? Bem tranquilo. Agora, a gente vai falar sobre funções de banco. Eu vou passar aqui mais rapidinho, essas funções caem pouco. Em geral, essas funções caem em provas de banco. Já aconteceu de cair em prova que não era de banco? Já. Mas, em geral, prova de banco, Banco Brasil, Banrisul, Caixa, quando tinha informática, enfim, tá? Então, vamos lá para o Excel. Deixa eu mostrar aqui para você. VF, gente, é valor futuro, tá? Ou seja, eu vou calcular um valor futuro. Olha só, eu coloco aqui sempre exemplos conforme geralmente vai no enunciado da tua prova. Então, em geral, o examinador dá um exemplo desse aqui, dá uma olhadinha, olha. Comprar uma bicicleta em 10 prestações, com juros de 2% ao mês. A parcela inicial era R$ 38,96. Quanto será o total a prazo? O preço à vista é 350. Gente, ó a pergunta em vermelho. Pensa no teu examinador fazendo essa pergunta. Quanto será o total a prazo? Valor futuro, quanto será? Então, você precisa saber a fórmula VF, que é o valor futuro. Olha só, o que eu tenho aqui?
Não é aqui, é aqui. Olha só. O que eu tenho aqui? VF, aí eu tenho taxa, ponto e vírgula, NPER, ponto e vírgula, PGTO. O que é NPER? Número de período, taxa de juro, né? Número de período, número de prestações. Ele não quer comprar a bicicleta em 10 prestações? E o que é PGTO? É a parcela inicial. Né? Qual que é o valor da parcela inicial? R$ 38,96. Então, você vai colocar lá, taxa, ponto e vírgula, NPER, ponto e vírgula, PGTO. Ele vai te dar, o Excel vai te dar um resultado em negativo. Aí você coloca a função ABS. O que é a função ABS? É o valor absoluto. Vai transformar o negativo em positivo, só isso. Tá? Qual que é a nossa próxima função? VP. O que é o VP? Valor presente. Dá uma olhada no problema. Problemão. Comprar uma bicicleta em 10 prestações com juros, taxa de juros, né? 2% ao mês, a parcela inicial era R$ 38,96. Qual o preço à vista? Gente, preço à vista é valor presente, tá? Valor presente. O que eu tenho aqui? VP, valor presente, taxa, N ponto e vírgula, NPER, ponto e vírgula, PGTO. Professora, é a mesma sintaxe, estrutura do VF? Só mudou a fórmula, a função, né? Antes era valor futuro, VF, agora é VP, valor presente. A mesma coisa, vou calcular o preço à vista, então também ele vem em negativo, coloco o ABS para transformar em positivo. Próxima função, o que a gente tem? NPER. NPER vai calcular o número de prestações, de períodos. Vamos para o problema? Comprar uma bicicleta com juros de 2% ao mês, o valor à vista é 350, as parcelas são de R$ 38,96. Qual o número de prestações? Número de prestações, número de períodos. Então, às vezes, gente, tem lá as alternativazinhas e tem uma alternativa com a função NPER. Isso acontece bastante. Então, ele só está te cobrando que você interprete o enunciado e saiba que a função é NPER. Então, o que eu tenho aqui? Olha só. Função NPER, taxa, ponto e vírgula, PGTO, que é o valor da parcela inicial, e VP, o valor presente, o valor à vista, tá? E aí, ele vai dar o número de períodos, 8,34. Também calculo o valor absoluto aqui. Gente, 8,30, quer dizer, 8 prestações mais 34. Ou seja, se você fosse quando a gente vai numa loja vai fazer isso, ele vai colocar 8 prestações, sendo que a primeira ou a última, enfim, alguma delas um valor mais alto, né? Em geral é assim que acontece. Taxa, vai calcular a taxa de juros, né? Função taxa, olha só. Então, qual que é o problema aqui? Comprar uma bicicleta em 10 prestações. A parcela inicial era de R$ 38,96, valor à vista R$ 426,65. Qual é a taxa de juros? Tranquilo, função taxa. O que eu tenho aqui? NPER, número de períodos. Eu tenho a parcela inicial que eu coloco em negativo e ali o valor presente, né? E aí ele vai me dar a taxa de juros em negativo. E a última funçãozinha aqui, PGTO, que calcula o valor da prestação. Olha só, comprar uma bicicleta que custa 350. 350 é o preço à vista. Parcelar em 36 vezes. Gente, muita parcela para uma bike, né? Juros 2%. Qual o valor da parcela? Tem bike que é bem carinha. Tem bike cara. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Função PGTO, taxa, ponto e vírgula, número de períodos, NPER, ponto e vírgula, valor presente. O valor à vista, tá, dessa bicicleta. Então, ele retorna para mim o valor da prestação, ok? Ok. E por último aqui, o ABS, que é o valor absoluto. Então, ele sempre vai trazer como
a resposta, o valor positivo, ok? E a gente termina aqui essa super aula extensa, mas você aprendeu muita função aqui, né? E umas funções assim como eu falo de gigantes, ok? Então, descansa um pouquinho e amanhã revisa esse conteúdo para ele não fugir da tua cabeça, certo? Bons estudos para você e até a próxima aula.